Raquel da Educação Canina, como é que vocês estão? Não apareci aqui hoje, mas hoje foi um dia super corrido. Esses dias foram bem corridos, né? Mas eu resolvi pegar um dos temas que vocês colocaram na caixinha de perguntas ontem para desenrolar um pouquinho na live de hoje, tá? Eu ainda vou pegar os outros temas que vocês colocaram para a gente fazer live no YouTube também. Então eu vou alternar entre as lives do YouTube e as lives daqui. Mas eu acho que esse foi um tema legal, eu acho que é um tema bacana para a gente discutir hoje, que é o papel do colar eletrônico no treinamento de guarda de recurso para cães, tá? Isso é uma coisa super importante. Quem estiver entrando, gente, me dê um oi, me avisem se o som tá ok, só para ter certeza se tá tudo bonitinho, tá bom? Mas vamos lá. Papel do colar eletrônico no treinamento de guarda de recurso. É uma pergunta super comum. Muita gente me pergunta sobre isso quando tem cães que apresentam guarda de recurso, que é muito conhecido como comportamento possessivo. E as pessoas me perguntam por que eu gravito sempre. Tá ok? Obrigada, Larissa, obrigada. As pessoas me perguntam por que eu sempre gravito para essa opção do colar eletrônico, por que eu acho ela melhor. Todo mundo que já teve que treinar ou trabalhar com algum cachorro que apresenta posse de recurso ou guarda de recurso, como a gente gosta de falar, sabe que isso tem níveis diferentes. Então, tem cachorros que vão mostrar isso de uma maneira mais branda, tem cachorros que de verdade vão defender esses recursos de uma maneira mais incisiva, e são os cães que muitas vezes mordem as pessoas, e as pessoas tomam um susto, não sabem por quê. Então, o cachorro normalmente começa a apresentar isso muito cedo. Cães que têm essa predisposição vão mostrar já isso desde filhote, e é uma coisa que, se a gente não corrige, tende a ficar cada vez mais pesado mais para frente. Muitos cães também vão desenvolver ou vão demonstrar essa característica mais para frente de acordo com o recurso. Então, antes da gente falar da interrupção da guarda de recurso, eu quero só elucidar e deixar claro para vocês o que isso é e como que isso se configura. Recurso pode ser qualquer coisa. Boa noite, gente. Recurso pode ser qualquer coisa. Pode ser um pote de água, um osso, um brinquedo, uma pessoa, um lugar, um espaço específico. Então, não resumam guarda de recurso apenas a osso, a objeto por si só, né? Muita gente tende a pensar em guarda de recurso só como um osso específico, a comida do cachorro, alguma coisa em particular. Mas, na verdade, é mais do que isso, tá? Isso pode se configurar em uma série de coisas diferentes. Recurso é o que o cachorro considera ser importante para ele. Então, pode ser qualquer coisa. Quando o cachorro demonstra a guarda de recursos de uma maneira um pouco mais forte, isso significa que ele testou de uma maneira mais leve no início, viu que funcionou, que é o quê? Qualquer resposta que o cachorro tem, ele se aproxima do recurso e qualquer possibilidade de movimento ou aproximação do recurso dele, ele responde rosnando, latindo. Normalmente não tem latido, é rosnado e ataque direto para mordida, tá? O cachorro normalmente vai tentar isso mais cedo, e quando ele vê que isso funciona, ele adota isso como um comportamento padrão. Isso pode se tornar um comportamento perigoso. Muitos cães acabam desenvolvendo isso com mais frequência com ossos e objetos, coisas que a gente tende a deixar disponível para o cachorro. Por isso que eu falo tudo para vocês, cuidado na hora de deixar coisas disponíveis para o cachorro, porque se você não passou por essa fase ainda, você pode passar. Isso também acontece muito em cães em grupo, pessoas que têm múltiplos cães dentro de casa e tem essa tendência a imaginar que, eu vou botar cada um na sua caminha e eu vou dar um osso para cada um e todos eles vão ficar satisfeitos, e não vai acontecer isso, tá? Recurso disponível, a divisão de desfrute de recurso pode desencadear a guarda de recurso. O cachorro pode não se sentir seguro o suficiente para desfrutar do recurso dele em meio a outros cães, e ele pode ter essa resposta mais agressiva, tá? Como que a gente lida com isso, como a gente vê isso como treinadores no dia a dia, como muitos donos reclamam disso, e por que o colar eletrônico é tão importante nessa hora? Na hora que você tem que apresentar, ou fazer, ou trabalhar o protocolo de quebra de guarda de recursos, se é assim que a gente pode chamar, no dia a dia do cachorro, você tem que recriar o cenário para introduzir a correção, tá? No conceito é extremamente simples, porque é uma coisa simples de se fazer, mas precisa ser introduzida, repetida e praticada diariamente para que a resposta do cachorro fique menos intensa e ele sobreponha essa resposta com a sua correção e a sua direção. Ou seja, eu sempre faço questão de falar para vocês que a coisa mais importante na vida do cachorro tem que ser você. Quando você é a coisa mais importante na vida do cachorro, ele não vai disputar um recurso com você. Ele vai olhar, pensar duas vezes quando o recurso está na sua proximidade ou no seu círculo, no seu radar íntimo, e ele vai reconsiderar essa resposta mais agressiva por conta da sua referência, tá? Então, em todos os exercícios que eu faço com os cachorros, eu gosto muito dessa questão do contato visual, da busca do cachorro para mim, dessa referência, desse check-in que eu quero que o cachorro faça constantemente comigo.
Quando a gente fala de guarda de recurso, eu tenho alguns vídeos no YouTube mostrando isso na prática com alguns cachorros que eu já atendi com essa característica, tá? O Zion é um deles. Mas o Bob também tem vídeos com ele e outros cachorros também. O que é que eu faço? Vamos supor que o recurso seja um osso, alguma coisa que o cachorro gosta. Eu vou ter o cachorro na prong, na guia, no colar eletrônico. Vou trazer o cachorro normalmente para um lugar específico, às vezes é o place ou não, mas de preferência o place, que é um lugar padrão, onde eu deixo o cachorro descansar mais tempo e onde possivelmente eu vou deixar ele desfrutar de alguma coisa ali e eu trago o recurso para ele. Eu vou deixar ele encostar no recurso, eu vou deixar ele colocar a boca e sentir o recurso um pouco e eu vou chamar ele para mim. O que eu faço? Eu faço esse recall, eu chamo ele no colar, eu verbalizo o comando vem, aciono o colar e ele tem que soltar o recurso da boca e vir para mim, tá? Ah, Raquel, como que o cachorro vai fazer isso se ele não sabe isso? Ele vai ter que entender que é isso. Como que ele vai entender que é isso? Eu não posso conversar com o cachorro. O que vai fazer a diferença? Lembre, eu estou chamando ele para mim e não indo disputar o recurso com ele. Então isso já é um elemento importante que faz com que o colar eletrônico tenha efeito muito melhor, principalmente na mão de pessoas menos experientes, com risco menor. Por quê? Eu vou treinar esse recall com ele no colar. Eu vou treinar, acionar o estímulo para o cachorro voltar para mim. É uma das primeiras associações que eu faço com o colar eletrônico. Eu quero que o cachorro saiba que o colar eletrônico sou eu, tá? Isso vai fazer uma diferença grande na hora do protocolo de guarda de recurso. Então, da mesma forma que a gente vai pareando o colar eletrônico com todos os comandos, eu sempre lembro que o ponto de referência sou eu e o colar eletrônico entra como senso de urgência para o cachorro em qualquer situação desse tipo e nessa ela faz uma diferença enorme. Então, no exercício em particular, vamos partir do princípio que o cachorro saiba, entenda a comunicação do colar até um certo ponto. Eu não estou falando de semanas, tá? Estou falando de 2, 3 dias. Ele entende que o colar sou eu, ele entende que o place é um lugar onde ele descansa, ele entende que ali eu ofereci alguma coisa para ele, só que eu estou interrompendo esse ritual dele de desfrute de recurso para trazer ele para mim. Alguns cachorros vão relutar um pouco nessa situação. E aí é onde eu tenho a vantagem de ter níveis diferentes no colar, onde eu vou subir essa intensidade e trazer mais para a superfície esse senso de urgência até que o cachorro solte o recurso e volte para mim. Por isso a guia e a prong são tão importantes nessa hora, porque eu preciso que o cachorro saiba para que direção ele tem que ir, como ele tem que ir, tá? Então, eu nunca apresento protocolo de guarda de recurso com o cachorro solto. Eu faço isso primeiro nesse sentido que eu acho que funciona melhor. A vantagem aqui é o seguinte, todos nós treinadores sabemos técnicas diferentes. Até um certo ponto, todos nós somos capazes, eu acredito que deveríamos ser, né? De intervir fisicamente na resposta do cachorro, ou seja, o famoso, se eu tiver aqui na mão, eu vou. Mas o dono do cachorro não vai na mão e eu não sugiro que nenhum dono de cachorro vá na mão. Porque a briga física é uma coisa que eu quero que vocês evitem com os cachorros. Por quê? Porque muita gente não tem habilidade de lidar com isso na mão e pode se machucar de verdade. É a última coisa que eu quero que a pessoa se machuque. E pense que o que existe por trás da guarda de recurso é o quê? É a incerteza do cachorro de que o recurso está seguro com ele naquele momento, naquele lugar. Isso é uma das razões pelas quais eu gosto que os cachorros desfrutem das coisas que eles gostam na caixa, quando o tempo é dele, quando o espaço é dele e eu não preciso me preocupar, nem ele precisa se preocupar com o que eu estou fazendo ou com o que ninguém está fazendo ao redor. Ele está seguro com o recurso dele seguro. Então, sim, eu posso oferecer também ossos e coisas diferentes para um cachorro no place, por exemplo, ou em algum outro lugar da sala se eu quiser, mas uma vez que o cachorro tem essa referência clara e o colar já tem entrado dentro desse protocolo para o cachorro saber o seguinte, uma vez que você está aqui fora, se eu te oferecer o recurso, você pode desfrutar enquanto eu deixar, mas na hora que eu chamar você no colar, você vem para mim. E isso é não negociável, tá? Não negociável mesmo. Então, eu acho que para uma pessoa que nunca teve que lidar com o cachorro fisicamente ou corrigir o cachorro fisicamente desse aspecto, ela vai ficar muito mais segura e o protocolo para ela vai ficar muito mais fácil. Então, nesse ponto, eu acho que o colar eletrônico é uma super perna de vantagem para o dono do cachorro que é menos experiente. Ele não vai ter que passar por essa briga do cachorro. O cachorro já vai ter passado por esse protocolo com um profissional antes e o dono só vai ter que replicar e fazer valer uma coisa que o cachorro já entendeu que ele tem que fazer. Então, níveis e o nível é diferente, isso varia de cachorro para cachorro, a intensidade que o cachorro tem em relação a cada recurso, tudo isso é variável, mas o protocolo é o mesmo, tá? Larissa falou, o cachorro que aceita carinho às vezes quando tá com o recurso na boca e às vezes não. Como explicar e corrigir? Quando faço recall, ele solta o recurso e vem. Seu protocolo tá perfeito, é isso que você tem que fazer, mas eu vou te dar uma dica importante. Eu não gosto
de manusear, nem que seja para carinho, um cachorro quando ele tem recurso na boca. Eu sei que muita gente, muito adestrador, mostra isso e fala isso e sugere isso como um teste. Para mim, isso é uma pressão desnecessária, tá? Eu imagino num cenário contrário, que é, se eu tiver tomando um sorvete, eu não quero que alguém fique pegando em mim enquanto eu tô tomando um sorvete. Eu sei que a analogia é meio esdrúxula que eu tô fazendo, mas eu acho que a gente tem que pensar até onde isso faz sentido, tá? Você não prova sua referência e sua influência passando a mão no cachorro enquanto ele está comendo. Assim eu vejo, tá? Eu não vejo nenhuma razão para intervir num ritual de alimentação ou no possível ritual de desfrute de recurso que o cachorro possa ter. Enquanto... Para que eu vou manusear ele nessa hora? Vamos pensar assim, racionalmente falando, qual a necessidade que a gente tem de fazer isso? Eu imagino... que talvez você esteja praticando isso ou tenha começado a praticar isso pensando que essa seria uma prova, né? Pôr o cachorro à prova enquanto ele está com recurso. Eu não vejo essa necessidade. Então, eu sou firme na questão das correções com os cachorros, mas eu sou super justa no sentido de os protocolos que eu faço têm que fazer sentido para mim e tem que ter uma razão real por trás no progresso do comportamento do cachorro. No dia a dia, na realidade, em qual situação isso realmente vai acontecer, tá? Recursos são coisas que meus cachorros só desfrutam dentro de casa comigo. Eu nunca vou num restaurante ou nenhum ambiente social e oferecer um recurso pro cachorro, exceto se eu tiver, sei lá, numa praça ou num campo aberto e eu jogar bolinha, por exemplo, pro cachorro, tá? Mas ainda assim, numa situação desse tipo, não vai existir um cenário onde eu vou passar a mão dele enquanto o recurso está na boca. Então, meu resumo para você seria o seguinte: se você consegue fazer um bom recall e o cachorro soltar o recurso e vir para você, seu protocolo está feito, é isso que você tem que praticar. Eu só tiraria da equação essa questão de passar a mão no cachorro enquanto ele tem um recurso junto, tá? De novo, eu sei que é uma coisa que muita gente sugere para vocês. Eu não sou a favor desse protocolo. Eu acho que é desnecessário, eu acho que você aplica uma pressão além da necessidade para o cachorro, e você pode fazer com que o cachorro fique mais atento e mais alerta, ou até mais tenso nessa situação em particular, versus ele de verdade entender a diferença de esse é o momento de você desfrutar o recurso é seu, tá aqui, tá tudo certo, tá tudo ok, ou agora chega, não tem mais recurso, volte para mim. Eu gosto de deixar as coisas muito preto no branco, tá? Eu acho que treinamento de cachorro, a visão do cachorro é muito preto e branco, é muito o que é certo, o que é errado, o que é sim, o que é não. Às vezes a gente mistura as avenidas e acaba colocando o cachorro num estado mais confuso do que o necessário. Eu acho que essa é uma dessas situações, tá? O mesmo vale muitas vezes o manuseio, né? O carinho no cachorro. A gente tenta colocar isso dentro de vários aspectos do treinamento quando eu não vejo necessidade disso acontecer de fato, tá? Eu penso assim, você tem um outro cenário que eu vou mostrar para vocês com o Royce a partir de amanhã, que você está na fase dele, vai ser legal para vocês verem isso no colar. Com o Royce não é uma questão de carinho, mas, por exemplo, ele está na fase de mordiscar, tá? Então ele é um cachorro de 6 meses, ele interage com a boca, é a fase oral. Então, isso eu detesto essa fase dos cachorros e eu acho que é uma fase perigosa. Pode se tornar perigosa e pode ser uma fase que cria hábitos muito ruins para o cachorro a longo prazo. E é uma fase onde envolve a gente colocar esse elemento de carinho aí no jogo, tá? Porque muita gente pergunta que horas eu posso fazer carinho, como é que eu lido com o cachorro para ele fazer isso bem. Eu vou mostrar isso com ele, vou fazer um vídeo legal com ele para vocês verem isso no colar. Ele é um cachorro que ele gosta das pessoas, mas quando você vai fazer carinho nele, a resposta imediata dele é a interação com a boca. Eu acho que isso faz um paralelo legal com a parte mais predatória e mais selvagem da espécie, para vocês entenderem como isso funciona. Também foi uma outra pergunta que veio aqui, eu vou fazer depois uma live separada disso, mas pensando na espécie canina, no seu lado mais rústico, afeto físico, que a gente chama de carinho, alisar e pegar o cachorro demais, como isso não existe no mundo deles, e você tenta apresentar isso para o cachorro quando ele é jovem, quando ele é filhote, ele entende isso como prática de interação. Prática de interação de animal predatório é mordida, porque mordida é o quê? É uma prática para o futuro de caça. Então, você mexe fisicamente com ele, ele vai entender o quê? É isso que você quer, né? Essa prática, então vamos lá, eu vou praticar em você também. Ele não vai passar a mão em você, vai morder você. Então, as mordiscadas dos filhotes, né? Então, essa é uma fase que começa. Eu quero que ele seja um cachorro que aceite afeto físico até um certo ponto razoável, que é o quê? Alguém passar a mão na cabeça dele, alguém dar um oi pra ele por conta da questão familiar. Mas muito leve e muito medido.
mas eu vou corrigir ele no colar e vou mostrar para vocês como que isso é feito. E é a única, talvez, situação onde eu uso o colar para corrigir o cachorro para que ele receba carinho, tá? Isso é bem na medida certa. No caso dele, não é nem a questão de carinho, é muito mais manuseio, de forma geral. Pastor alemão, o cachorro tem bastante pelo, tem que escovar com frequência, tem que tirar o pelo morto, eventualmente limpar os ouvidos, que eu tenho que limpar dele por causa das coisas que ele teve uma infecção de ouvido, então é uma coisa que eu tenho que fazer com ele quando ele está aqui. E, eventualmente, passar a mão na cabeça dele, alguma coisa desse tipo. Então, por coleira, tirar a coleira, manuseio e escovação, exige toque físico. Então, eu faço esse protocolo muito mais pensando nisso do que no afeto em si. Dito isso, vai ter um efeito no afeto, na questão afetiva, de manuseio, de carinho, porque ele vai entender que é a mesma coisa. Então, eu vou mostrar isso no vídeo com ele. Larissa falou, quando ele rosna para a dona, quando o dono põe a mão nela, ele fica o dia todo com a dona que faz home office. Como lidar? A questão aí, Larissa, é assim. É importante entender o perfil do dono do cachorro, que gosta muito disso, tá? As pessoas que começaram a trabalhar em casa nos últimos 3 anos e começaram a passar mais tempo com os cachorros, não perceberam até onde os hábitos delas começaram a transbordar para desenvolvimento de comportamentos ruins nos cachorros. Estar com o cachorro todo dia não é necessariamente um problema. O problema é como você está com o cachorro todos os dias. Muita gente que trabalha em casa vê o seguinte, o cachorro está solto dentro de casa, eu estou aqui sentado no computador trabalhando. Vira e mexe, quando eu não digo o que o cachorro tem que fazer, aonde ele tem que ficar e por quanto tempo, ele tende a começar a zanzar pela casa. E, eventualmente, ele vai vir te cutucar, fuçar você, enfiar o focinho em você, pôr a pata em você. Muita gente enxerga isso como uma coisa bonitinha. Ah, ele quer carinho, ele quer brincar comigo. É menos romântica essa interpretação na realidade, tá? Na verdade, o cachorro, na cabeça dele, não faz sentido você ficar sentado na cadeira olhando para o computador. Se você não disse o que ele tem que fazer, ele vai procurar um tipo de engajamento com você e normalmente ele vai procurar isso com a boca. E às vezes é assim que as pessoas começam a passar a mão direto no cachorro e assim vai. Já tem cachorros que são o contrário, que vão ver esse cenário de uma maneira pacífica e vão deitar em algum lugar e vão dormir. E aí você sente que o dono do cachorro tem essa necessidade, ele queria que o cachorro fosse diferente, queria que fosse aquele cachorro que viesse procurar essa interação constantemente. Como o cachorro não é, a pessoa constantemente vai lá e quer passar a mão no cachorro. O cachorro está dormindo muito tempo, aí deixa eu lá e passar a mão nele. Ele está quietinho, deixa eu lá e passar a mão nele. E o rosnado do cachorro é, não, eu não quero isso agora, tá? Isso é uma explicação genérica, eu não sei se esse é o caso em particular que você está trabalhando, tá? Mas eu prestaria muita atenção e normalmente a conversa que eu tenho com clientes que são assim, eu pergunto, em que situação em particular você passa a mão no cachorro? Me detalhe esse cenário. O cachorro está onde, fazendo o quê? Ele está deitado no chão, ele está deitado em algum outro lugar, ele está deitado no seu pé, você passa a mão nele, por que você passa a mão nele? Eu não estou dizendo que não existe uma necessidade de se corrigir certas coisas na questão afetiva, tá? Mas eu acho que muita gente pressiona ou força demais uma relação afetiva com os cachorros e tem uma expectativa de que o treinador limpe a resposta do cachorro em cima dessa pressão. Eu não gosto de fazer isso. Porque primeiro que eu não acho que isso é justo com o cachorro. E eu acho que por trás dessa atitude em particular vem outros elementos que fazem com que o cachorro não progrida. Então, quando a pessoa tem uma necessidade grande em estar presente com o cachorro o tempo todo e manusear o cachorro o tempo todo, isso me diz muito sobre a pessoa. Então, são mudanças que a pessoa precisa fazer na conduta dela para que a relação dela com o cachorro volte para o estágio de equilíbrio um pouco melhor. Larissa falou, o mesmo cão, ele rosnou para o dono tocar na dona, sendo que ele estava deitado, o dono, e passa mais tempo com a dona. Então, vamos lá. Isso é bem típico, tá? Ele passa o dia todo com a dona, tá? Você tem uma situação onde você tem um casal, o cachorro passa o dia inteiro com a esposa. Aí você chega em casa, o marido chega em casa, a esposa está no sofá, o cachorro está no colo dela, e aí o marido vai passar a mão nele. É nítido que o cachorro vê a esposa como recurso. Ele está em cima dela, logo ele está em cima do recurso, ele não quer que ninguém chegue perto do recurso dele. Isso diz muito sobre a relação que ela tem com ele. E mais, eu vou além, tá? Esse cachorro não devia estar no colo de ninguém nessa situação, ele devia estar no lugar dele. Para um cachorro ganhar o privilégio de dividir o espaço de igual para igual com 2 ou 3 pessoas, ele tem que aprender qual que é a referência dele, o que ele pode fazer quando ele está naquele grupo, tá? Essa dinâmica que você está descrevendo, ela é super comum, porque eu já atendi casais assim, casais onde o cachorro mordeu, o cachorro tem essa ligação de guarda de recurso com a esposa, e o cachorro morde o marido, porque o marido chega perto da esposa, porque o marido vai abraçar a esposa, vai fazer o que for.
A ideia não é que o marido passe a mão no cachorro enquanto o cachorro está no colo da esposa, tá? A ideia é que a esposa põe o cachorro no chão, ou no place, no lugar que ele tem que ficar. Então, olha só como existe aí uma parte que precisa ser corrigida no comportamento das pessoas, tá? Será que ela não fica com esse cachorro no colo ao longo do dia? Ela põe ele sempre nessa situação de privilégio, eu não sei, aí você tem que me dizer. Mas ela tem que praticar, colocar o cachorro no lugar dele, enquanto ela trabalha. Lembra, ela está ocupada. O cachorro tem que ficar no colo dela enquanto ela trabalha o dia inteiro. O cachorro pode deitar no place ali atrás, pode deitar em outro lugar. Ela tem que usar esse dia para praticar coisas que ela precisa praticar. Ela tem que sair da condição de recurso primeiro, tá? Ela sair dessa condição. Não é o marido dela que tem que tentar passar a mão no cachorro enquanto o cachorro está em cima dela. Para mim, eu acho que assim, é um exemplo bem legal. Para todos nós como profissionais, a gente precisa abrir um pouco a cabeça da gente e ter uma visão onde a gente precisa ver o cenário todo e ter conversas mais difíceis muitas vezes, mais sérias com os donos dos cachorros em relação a isso. É normal que a família que não enxerga, não entende isso, quer corrigir só isso, mas não pense no lado onde elas estão praticando o cachorro. Mas ele estava no colo do homem, rosnou quando o marido passou a mão na mulher. Tanto faz no colo de quem o cachorro estava, tá? Ao ponto ele não tinha que estar no colo de ninguém. Esse cachorro, por já ter desenvolvido essa resposta de guarda de recurso, ele pode fazer isso com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que ele esteja no colo. Pense assim, vamos lá, vamos pensar na situação do cachorro no colo da pessoa. Pense na espécie canina, a espécie predatória, como posição faz diferença. Posição de tudo, tanto uma posição de caminhada não. Onde o cachorro fica, quais os privilégios que o cachorro tem dentro de casa junto com as pessoas. Quando um cachorro está em cima, pode reparar, na natureza você não vai ver um cachorro deitado em cima do outro. Isso nunca vai acontecer. Nunca. Você vai ver filhotes que fazem essa brincadeira nos primeiros 6, 8 meses de vida, um com o outro, se testando, tá? E normalmente, quando eles passam dos 6 meses, essa brincadeira começa a ficar mais selvagem. É onde um morde o outro, onde um derruba o outro, onde um puxa o outro pelo gasganete e joga no chão. Isso é um ensaio de posição hierárquica. Nenhum cachorro adulto fica em cima, deitado em cima de outro cachorro adulto. Não existe isso, tá? Pode procurar em todos os documentários que vocês quiserem, ou pode conviver com qualquer grupo de cães que vocês quiserem, adultos, vocês não vão ver isso acontecer nunca. Aí você tem que se perguntar, por que um cachorro se sente à vontade de fazer isso com uma pessoa quando dentro da espécie dele isso não é uma prática que ele pode fazer? Porque a pessoa se permite ser colocada embaixo. Isso na visão hierárquica é a pior coisa que você pode fazer, deixar o cachorro cair em cima de você, tá? Um cachorro no seu colo só pode vir pro seu colo quando ele já tem uma relação de respeito com você, ele sabe o que fazer aqui. E ainda assim, ele tem que ficar aqui o dia inteiro. Se você mandar ele sair, ele tem que sair na hora. E esses protocolos você só pode praticar apresentando correção pro cachorro, limitando e mostrando, desenhando como esse protocolo funciona, tá? Quando a gente lida com famílias que não têm essa noção e não têm essa visão do cachorro, muitas vezes a gente tem que ser bem preto no branco e bem nítido no que a gente explica de práticas. Sim, isso você pode fazer e não, você não pode. Esse cachorro em particular, se ele já teve essas respostas antes, você tem que começar do zero com essa família, que é tira o cachorro dessa posição privilegiada e vamos começar a determinar onde que esse cachorro pode estar. Lição número 1, eu não quero que esse cachorro veja absolutamente nada como recurso dele. Zero, tá? Então a gente zera a balança, coloca ele numa condição onde tudo que ele tem, ele precisa vir de você quando você oferece e sai de você quando você diz acabou, tá? Então ele resume essa atividade na hora que você falou acabou e pronto. Por que eu estou falando nesse aspecto e ainda não entrei no elemento do colar, nesse caso em particular? Não é que esse cachorro pode, deve, super, ser treinado no colar. Mas o treinamento do colar não deve ter o foco nisso, tá? Isso aí vai ser uma consequência do treinamento de colar. Porque eu nunca vou, Raquel, não botaria esse cachorro numa situação onde ele está no colo de uma pessoa, a outra pessoa está no sofá, e a outra pessoa vai pôr a mão nele e eu vou acionar o colar. Eu não vou fazer isso porque eu não quero esse cachorro no colo de ninguém. Então não é uma questão de eu ter um problema com a correção nessa situação específica. A situação específica para mim já está errada. E por que eu estou focando nisso? Porque como profissionais a gente precisa poder sentar com as pessoas e ter essa conversa e explicar que a prática em si está errada. Que a prática em si não vai afetar só o elemento guarda de recurso. A prática em si vai afetar todo o comportamento do cachorro em outros aspectos de forma geral, tá? Isso é importante ser dito. Marcelo tinha falado aqui, eu acho que ela quis ilustrar uma situação onde o cão está no escritório com a tutora, o marido aparece para interagir com a tutora. Tanto faz, Marcelo, tanto faz. Não importa onde o cachorro está. Não importa se ela está no escritório com o cachorro, não importa se ela está sentada no sofá da sala com o cachorro no colo, não importa se o cachorro está no colo do marido, não importa. Trânsito de pessoas dentro de casa, quando a gente está falando de um casal, eu não
isso acontece muito em casais, tá? Não o casal, os dois, as duas pessoas do casal, tem que ter a mesma referência, eles têm que representar a mesma coisa para o cachorro, tá? Que é o seguinte, nós adultos humanos somos os responsáveis e os líderes pela convivência dessa casa, nós determinamos como você, cachorro, vai se comportar. Então, eu posso estar no escritório com o cachorro e vamos supor que eu fosse casado, meu marido chegasse aqui, eu não vou permitir... o cachorro tem que permitir que meu marido venha me dar boa noite, venha me dar um abraço, venha me dar um beijo. Se o cachorro tentar intervenir, isso absolutamente eu vou corrigir. Mas, antes disso, esse é o elemento que eu estou tentando elucidar aqui nessa live. Antes disso, qual que é o meu papel? Se eu vejo que o meu cachorro já teve essa resposta em algum momento, não é que eu não preciso corrigir ele no colar. Antes dessa questão do colar, o que eu quero que esse cachorro faça? Não é mais interessante a gente pensar e fazer o seguinte, vamos desenhar esse treinamento de uma maneira que isso não se torne um problema tão grande, tá aqui o place aqui atrás. Eu vou começar a praticar com o cachorro, é ali que ele vai deitar. E assim, ali, naquele lugar, se meu marido entrar pela porta e vier na minha direção, e ali ele tiver qualquer reação errada, pão, correção. Você entendeu? Então eu quero limpar esse cenário inteiro. Não é uma questão, então não é o cachorro no meu colo, não é o cachorro fazendo o que ele quiser o dia inteiro, e naquele momento pontual eu vou entrar com a correção no colar. Não, é o dia inteiro limpando essa resposta. Acordamos, saímos, caminhamos, voltamos para casa, massa, agora você vai ficar no preço que eu vou trabalhar. E aí não importa se vai entregador, o cara da máquina de lavar, o meu marido vai chegar, alguém vai falar comigo. Vai falar comigo que a casa é minha, você fica quieto aí que não é seu papel intervir. E aí o mesmo vale para tudo. Então, por isso que eu falei, é menos importante para mim no colo de quem o cachorro está ou no ambiente de quem o cachorro está. É mais importante para mim o que essa pessoa faz nesse ambiente, que tipo de direção ela dá para esse cachorro, tá? Isso é uma coisa importante. Larissa falou, entendi, Raquel, muito obrigada. Ele reage também quando tenta manipulá-lo. Tá vendo? Eu falei que tem mais coisa, né? Transborda, já melhorou, mas ainda é delicado. Como usar o colar? Tenho medo de punir o rosnado, ele começar a partir para mordida. Não tenha medo de corrigir o rosnado, Larissa, de jeito nenhum, tá? Não tenha. Isso é outro mito que o pessoal joga por aí, quer dizer, se eu corrigir o rosnado, o cachorro vai morder direto. Ele vai morder de qualquer jeito, porque depois do rosnado vem a mordida. Eu não tenho problema nenhum em corrigir o rosnado, pelo contrário, eu corrijo o rosnado, porque o rosnado é o primeiro sinal de que ele tem a intenção de te machucar. Então, absolutamente corrige o rosnado. Essa manipulação, você vai ter que ver no sentido seguinte, é uma manipulação necessária, sim. É escovação, é limpeza de olho, limpeza de rosto, limpeza de ouvido. Eu vou ter que manusear você. Começou a rosnar, não no colar, volta para a posição, recomeça o manuseio, tá? Manuseio necessário, não manuseio de carinho, tá? Tem uma semente. Denis no Benício falou, os maridos estão perdendo pros cães. Cara, Ricardo, Denis, eu vou ser sincera com você. Maridos e esposas, tá? Isso é bem comum, já falei sobre isso com vocês em outras lives. Infelizmente, as relações de casais estão muito deterioradas nesse sentido quando o cachorro entra. Acho que o casal muitas vezes esquece, né, de determinar uma rotina bem feita para o cachorro, porque esse planejamento não necessariamente existe na cabeça das pessoas. Então, o casal acaba gravitando muito pro lado afetivo no cachorro versus entre eles. Eu tento chamar a atenção de muitos casais a respeito disso, que é assim, você quer fazer carinho, faça carinho na sua esposa, ou a esposa, faça carinho no seu marido, não precisa ser no cachorro. O cachorro não precisa disso, mas vocês, seres humanos, precisam. Então, tira o cachorro do meio desse corredor e dedica esse lado afetuoso entre vocês, tá? O cachorro não precisa participar dessa parte. Mostre pro cachorro o que você quer que ele faça. O dia inteiro, a maioria desses cães não tem nenhuma direção. Ninguém diz para ele o que eles têm que fazer. Então, faz com que o processo, que a vida deles fique muito mais difícil, eles ficam muito mais confusos. E desenvolver guarda de recursos num ambiente com liberdade de escolha é a coisa mais fácil de acontecer do mundo. Qualquer cachorro pode desenvolver isso. Isso só acaba acontecendo porque a gente não determina o que o cachorro tem que fazer, aonde ele tem que ficar, por quanto tempo. É o que o Denis falou, rotina simples, é isso. A gente dificulta porque a gente não dá direção. E não é uma coisa complexa, tá, gente? Eu tô falando assim, por exemplo, para quem trabalha de casa, compra um place legal, põe aqui atrás, coloca o seu cachorro no place, mostra para ele isso. Quem tá treinando de colar, isso é mais fácil ainda. Faz essa marcação muito bem feita com colar, determina que é ali que o cachorro tem que ficar deitado. E você vai ao longo do dia trabalhando em casa, tem 1000 oportunidades. Sua campanha vai tocar, seu interfone vai tocar, a faxineira vai passar. São todas chances de você mostrar para o cachorro que nenhuma dessas distrações pode ser mais importante do que a determinação que você fez, que é ficar ali. Isso te dá uma perna de vantagem enorme quando você vai trabalhar com guarda de recursos.
Porque você já está afastando o cachorro, ou eliminando do cachorro a possibilidade de tomar posse ou de qualquer recurso que esteja disponível no ambiente, tá? Maurício falou, uma staff e uma presa canário conviviam juntos, a staff frustrada quando vê outro cão preso e abre agressão. Um dia as duas brigaram através da grade, agora não podem se ver. Tem solução? Claro que tem solução, Maurício, mas é assim, você está falando de dois cães bem grandes, bem fortes, tá? Mas muitas vezes a gente, quando tem cães desse porte, determina áreas grandes separadas para os cachorros. Então você falou, uma vê a outra presa e fica frustrado. Eu imagino, e me corrija se eu estiver errado, tá? Se cada um desses cães estiver numa área grande aberta. Quando eu digo área grande aberta, pode ser um canil muito grande, ou pode ser um quintal de uma casa, uma divisão de um corredor de uma casa, uma coisa assim. Eu não gosto dessa prática, porque você também tem esse elemento de possibilidade. Primeiro, os cachorros estão se vendo frente a frente através de grade. Segundo, o cachorro tem liberdade de movimento. Aí eu volto para o elemento caixa de transporte, porque ela é tão importante, porque que nada se compara a um bom treino de caixa. Diferente de um canil, diferente de um quintal ou de uma área específica na sua casa, a caixa de transporte não dá oportunidade de movimento para o cachorro. A única coisa que o cachorro pode fazer é levantar, girar e deitar e nada mais, tá? É o que eu quero que o cachorro faça quando ele não pode ser supervisionado. Esse tipo de comportamento não acontece mesmo quando você está tendo dois cachorros, caixa e caixa, tá? Porque os dois não têm essa chance de entrar nesse estágio de adrenalina, tá bom? Como que você recomeça tudo isso? Você vai ter que recomeçar do zero. Mas a primeira coisa que tem que fazer é isso, é eliminar a liberdade. Eu sempre falo isso para vocês nas lives, tá? Liberdade de movimento traz o cachorro para um estado mais adrenalizado, ou seja, suas correções, tudo tem que ser um pouco mais alto por conta disso. E não fica justo para o cachorro porque você deixou ele chegar nesse estágio, porque liberdade de movimento traz isso. A personalidade dos cães aí, uma delas aí já deve ser uma cachorra de personalidade mais forte. A frustração dela por ver a outra cachorra presa já mostra um pedaço da personalidade dela mais controladora, que eu não quero ver outra cachorra presa. Eu quero que você solte ela, entendeu? Não é ela que tem que definir isso, é você que tem que definir. Os cachorros são seus. Quem tem múltiplos cães e acompanha meu trabalho há mais tempo sabe que eu falo sempre uma coisa importante. Eu tenho múltiplos cães e eu não faço tudo com todo mundo junto sempre. Isso é uma coisa importante, uma lição importante que os cães têm que aprender. Para quê? Para evitar justamente isso que você acabou de descrever. Eu não quero que nenhum cachorro meu entre em frustração, em pânico, porque eu peguei um e não peguei o outro. Então todos os cães têm que saber ficar na caixa enquanto eu saio com um, com dois, com nenhum. Às vezes eu posso querer fazer um rolê de tarde só com um dos cachorros, às vezes eu posso querer fazer uma sessão de treino só com um. O que está ali esperando na caixa tem que esperar quieto. E de novo o colar entra para ajudar isso, tá? Nesse aspecto em particular. Mas isso pode melhorar? Pode, mas aí eu entraria para te perguntar qual a sua expectativa de vida com esses cães. Quando eu digo expectativa de vida é o seguinte, o que você espera de verdade? Eu não quero que ninguém tenha a expectativa, vou deixar elas duas soltas juntas para correr no quintal, vou deixar as duas soltas juntas para brincar. Essa nunca pode ser a expectativa de ninguém que tem múltiplos cães, principalmente pessoas que já tiveram cães que já brigaram, tá? Não é uma questão só da briga. Qualquer cachorro, qualquer dupla de cachorros que nunca brigou, se ficar num cenário com esse grau de liberdade e privilégio, pode chegar nesse nível. Porque essa brincadeira, esse momento que a gente anseia tanto em ver, que são dois cachorros interagindo juntos, a gente romantiza a interpretação disso. Mas eu sempre falei para vocês, cães adultos não brincam. Cães adultos já aprenderam essa lição, essa interação que vocês veem na fase jovem dos cães é um ensaio para possíveis disputas. Estão treinando o que fazer para se sobrepor a outro cachorro, para se impor a outro cachorro, para ter um conflito, uma briga física, se tiver que acontecer. Estão treinando. Cães adultos não fazem isso, tá? A interação entre eles é quase nenhuma física. Quando você tem dois cães adultos maduros, eles não vão procurar um ou outro para isso. Eles vão se cheirar, eles vão se olhar, eles vão ter proximidade um com o outro, é só. Nada mais do que isso, tá? Então, por isso que eu te perguntei sobre a sua expectativa. Mas absolutamente você tem solução sim, com certeza. Depende do estilo de vida que você quer ter com eles, tá? Denis falou, muitas vezes faço o cronograma de como e quando trazer o cão para a rotina diária. Canil ou caixa são essenciais. Com certeza. Não existe, gente, ter um cão bem educado, dando para ele 100% de liberdade. Não existe ter um cão bem educado se você não tiver uma caixa de transporte. Ou pelo menos um canil, tá? Eu absolutamente prefiro a caixa de transporte, como eu acabei de falar. A caixa de transporte não dá nenhuma possibilidade de erro para o cachorro. E às vezes no canil o cachorro ainda assim tem possibilidade de erro. Elimine possibilidade de erro, gente.
E assim, feche a rotina do cachorro de uma maneira onde você tenha mais controle. E o tempo de liberdade que o cachorro tiver com você, ele vai ser de fato educado e supervisionado. Não é só ele estar no ambiente fazendo qualquer coisa. Ele está aqui fora, eu estou constantemente mostrando para ele o que ele tem que fazer, como, quando, o que é certo, o que é errado, qual a escolha certa, qual a escolha errada. É assim que você gradua para ter um cachorro que lá na frente vai ter mais liberdade e vai poder transitar um pouco melhor sem que você tenha que microgerenciar ele o tempo inteiro, tá? Maurício falou, eu agora não as deixo mais soltas juntas, ou não possuem mais acesso ao espaço uma da outra, como convinham juntas não esperava. Como o lugar é grande, até chegar para corrigir demorou. Imagina, Maurício, todo mundo que tem cães grandes, que tem um lugar grande, imagina que o lugar todo seja essencial. Mas não veja o tamanho do seu espaço como simplesmente um espaço para elas transitarem livremente. Veja o tamanho do seu espaço como uma oportunidade a mais de você fazer atividades com elas. Mas quando elas não puderem ser supervisionadas, a mesma coisa vale para qualquer cachorro de apartamento, tem que voltar para dentro da casa e dentro da caixa de transporte deitar e descansar, tá? Eu já treinei casos de cães da mesma casa que brigam. Sem isso, você não vai corrigir esse comportamento, você vai reverter esse quadro, tá? A memória de uma briga é forte entre dois cachorros, tá? O cachorro sempre vai voltar nessa associação de já existir um conflito, a possibilidade sempre existe. Então, toda e qualquer atividade entre essa dupla tem que ser muito bem supervisionada. E a última coisa que a gente espera é que eles, entre aspas, brinquem. Eu espero que esses dois cães caminhem juntos, possam transitar comigo em ambientes sociais juntos, possam estar presentes comigo dentro de casa numa situação sob controle, sem adrenalina juntos. Tudo isso eu espero e eu consigo fazer bem. Mas eu não quero jogar bolinha na sala, não quero fazer nada que traga adrenalina para o cenário deles, porque não é disso que eles precisam. Eles precisam reconstruir um estilo de vida sem essa adrenalina. Eu sei que não é exatamente o que todo mundo gosta de ouvir, mas essa é a realidade, tá? Lembrem o que eu falei antes. Não tenho expectativa das duas conviverem juntas. Queria apenas que quando soltasse uma, ela não partisse pro canil da outra. Isso é absolutamente plausível, tá, Maurício? Colar eletrônico absolutamente te ajudaria demais, tá? Então, isso, treinando bem os dois cães no colar, o protocolo, vamos partir da premissa que você treine as duas no colar, bem, tá? Uma vai estar no canil, você vai soltar a outra. Quem está no canil já conhece o colar. Não deita. Deitado olhando a outra solta. É isso que tem que fazer, tá? No resumo da ópera seria isso. Mas lembre que para você fazer isso, as duas têm que ser introduzidas bem ao colar, bem apresentadas ao colar e bem treinadas no colar. No que a gente chama de, nas coisas básicas, simples, o feijão com arroz que eu chamo, tá? Que é o cachorro ter uma boa referência de colar, saber que o colar vem de você, que o colar é essa sensação de senso de urgência para as coisas que ele sabe e é uma interrupção necessária de valor quando ele precisa parar alguma coisa. Tudo isso é importante, tá? Os cães se associam sob supervisão, os que têm possibilidade de briga não são soltos juntos. Maravilha, quando não estão, ficou todas as vezes. Ótimo. Então, o que você precisa é, se você puder, invista no colar eletrônico, faça um treinamento bacana de colar com as duas. O que você vai cortar é uma resposta que já existia antes da briga, que é o que? A frustração de uma tá presa e a outra tá solta. Então, cortar isso com colar é a forma mais fácil de fazer, tá? Então, o protocolo, de novo, seria o quê? As duas vão estar de colar. Você vai tirar uma do canil, a outra vai estar dentro do canil. Aqui ficou no canil, primeiro sinal de frustração. Não, no colar. Correção de valor? Não. Diga o que ela tem que fazer. Sentar ou deitar, de preferência deitar, porque a outra provavelmente vai desfrutar um tempo maior aqui fora. É isso. É igual como a gente faz com caixa de transporte, tá? Se fosse dentro de uma casa, um cachorro está na caixa, o outro está fora. O cachorro que está na caixa, não, correção no colar. Você tem um mineiro querido, maravilha. Então é isso. Não sei em que estágio você está do treinamento do colar, o que você já fez com elas no colar. Eu sugiro uma boa introdução. Repasse as cachorras no colar, no sentido, por exemplo, coisas que elas já sabem. Parte de obediência. Faça o pareamento do colar com toda a parte de obediência das cachorras. Isso ajuda a criar uma referência melhor. Trazer o senso de urgência para elas, em tudo que elas já sabem fazer. Seja bem firme na hora de limpar os comandos de obediência com colar eletrônico, isso te ajuda demais. E punição positiva, com certeza, tá? Então, se as cachorras ficarem familiares com o colar de forma geral no uso do dia a dia, na limpeza dos comandos e na resposta que elas têm em qualquer coisa que elas fazem, não vai ser nenhuma surpresa elas serem corrigidas no canil com colar nessa hora. Lembre, eu gosto de fazer esse adendo sempre, que é, nessa situação em particular, as duas vão usar o colar e uma vai estar dentro do canil. Lembre da premissa que eu sempre falo, o cachorro não pode ficar de colar eletrônico o dia inteiro, tá? Então, você vai ter que usar aquela premissa das 4 horinhas, não passe de 4 horas com colar no pescoço, são pontos de metal, pode dar uma reação alérgica no pescoço do cachorro. Se você tiver que passar de 4 horas, de 4 até 6 horas, troque o transmissor de lado,
Depois disso, tira o colar, deixa o pescoço do cachorro descansar por pelo menos a metade do tempo que ele usou. Então, se o cachorro ficou de colar de 4 a 6 horas, deixa ele pelo menos de 2 a 3 horas sem nada no pescoço, tá? Pele limpa, principalmente para o Amstaff, que é pelo mais curtinho, tá? Para evitar alergia, evitar nenhuma reação de vermelhidão na pele, assim vai. Mas é isso aí, tá, Maurício? Jogue tudo. O que eu acho importante a gente pontuar? Eu gosto de simplificar as respostas e mostrar para vocês aonde entram as correções, mas eu sempre gosto de fazer esses asteriscos e mostrar como a construção e o treinamento do colar, de forma geral, não deveria ser só inserido no pior momento dos cachorros, tá? E se a gente voltar para o tema inicial, que é a correção do cachorro no colar pelo manuseio, de novo, premissa, se a gente fosse resumir, que tipo de manuseio você está fazendo? É carinho? É manuseio necessário, é escovação, é corte de unha e por aí vai. Se não ficaram, até porque não ficam mais soltos esse tempo todo de novo. Obrigado. Imagina, jogue duro, Maurício, e qualquer coisa me avisa como tá fluindo aí o treinamento, tá? Vai ser um prazer ouvir o feedback de vocês. Então, de novo, se a gente pegar a premissa do tema inicial, colar eletrônico na correção de guarda de recurso. Não pensem só nesse cenário. Amplifiquem, tá, a visão do cenário do cachorro. Veja aonde a guarda de recurso e manuseio se entrelaçam, que é o caso aí que a Larissa falou do cachorro dela, tá? Mas antes disso tem o quê? Guarda de recurso tem um protocolo bem simples para se fazer. Traz o recurso, recria a situação, intervém, recall no cachorro para você, tá? Mais do que isso, pense na necessidade de manuseio e aonde o carinho de você está entrando, tá? Manuseio importante, onde o colar pode e deve ser usado para limpar. A resposta de manuseio é escovação, corte de unha, limpeza de pele, limpeza de ouvido, sempre medindo as coisas, tá? Que é o quê? Eu preciso criar uma associação razoavelmente boa para o cachorro estar ok com aquilo ali e, ao mesmo tempo, limpar a resposta de possível agressividade ou resposta de possível mordida com colar. Então, nessas horas, você tem que ser muito preciso na hora de você fazer essas subidas no colar para você não destruir o que você está tentando construir ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, escovação. Muitos cães não gostam de escovar. Então, escovação eu gosto de trazer o cachorro para o place. Então, é um cachorro que eu quero treinar o place, eu quero treinar o deita, muito bem feito. Para essa resposta ser limpa. Porque as minhas correções vão levar o cachorro de volta para isso. Eu preciso que ele esteja ok com a escovação, então eu absolutamente vou trazer comida ou coisas que o cachorro gosta para criar essa associação do lado de cá. Ao mesmo tempo, eu tenho que limpar do lado de cá se a resposta dele passar do limite que eu aceito. Então, tem uma medida aí, tá? Não é para sair explodindo a correção do lado de cá e tirar o cachorro totalmente da posição que ele está. Lembre, você vai corrigir e ele não pode sair do lugar. Então, sim, tem a medida certa, tem uma arte aí em acertar esses ponteirinhos, tá bom? Andrade falou, tô treinando com a caixa de transporte aí, cola. Aperta o botão quando chamo e quando levo ela na caixa, porém ela só entra se eu colocar algum recompensador com petisco. Como resolver? Ótimo. Caixa de transporte, o que é que você vai fazer? Eu não sei se você está fazendo esse protocolo usando a guia ou não, se você está fazendo só com colar. Minha dica para você, e é uma dica que eu falo para todo mundo. No início da fase do colar eletrônico, você precisa da guia junto. O colar eletrônico ele é não direcional. Por ele ser não direcional, você não tem como instruir para o cachorro, ou mostrar na prática, né, qual a direção que ele tem que ir quando aquele estímulo entra. Lembra que o estímulo é o mesmo. Se eu pedir senta, deita, place, volta para mim ou junto, a sensação que o cachorro vai ter vai ser exatamente igual. A diferença da mecânica do exercício eu tenho que construir com a guia, tá? Então, no caso da caixa de transporte, o protocolo que eu faço é, se você sabe que o cachorro não tem problema com a caixa, e se você botar comida ele entra, você sabe que ele não tem problema com a caixa. Então, beleza. Agora vamos usar essa comida de uma maneira diferente. Guarde sua comida no bolso. Guia, colar eletrônico, traz o cachorro perto da caixa, uns 4, 5 passos da caixa. Você vai falar o comando caixa, aciona o colar, pressão na guia, coloca ele na caixa. 4 patas dentro da caixa, libera a pressão do colar, libera a pressão da guia, aí eu trago a comida, tá? Então é só reposicionar seus elementos. O colar eletrônico é não direcional, então não é que o cachorro não está sentindo ali, ele não quer entrar, tá? Então eu faço esse protocolo desse jeito. Eu tenho vídeos assim no meu canal do YouTube também, se vocês quiserem ver, mas é bem fácil, tá? Então, de novo, recapitulando. De prong e preferência, quem tiver prong é até melhor. Prong, guia, colar eletrônico no pescoço. Controle na minha mão, cachorro na outra mão. Verbalize o comando. Caixa,
acionei o colar, apertei e segurei, trouxe o cachorro na mecânica e pus ele lá dentro, com força mesmo se for necessário, tá? Eu preciso das 4 patas dele lá dentro. 4 patas lá dentro, imediatamente, libera a pressão do colar, libera a pressão da prong. Tô na frente da caixa, respiro, ok, muito bem, comida, tá? Faça algumas vezes, pode até eliminar a comida se você quiser depois de um tempo, que é a ideia, tá? Mas a mecânica você tem que destravar do cachorro. O mesmo vale para qualquer outro exercício com colar. A primeira fase do colar nada mais é do segredo, nada mais é do que verbalizar o comando, introduzir pressão contínua até o cachorro finalizar o comando. Então o mesmo vale para o senta, deita, place, recall e junto. Então no caso do senta, pressão do colar entra, seguro, bunda no chão, solto. Deita, verbaliza o comando, pressão do colar entra, cotovelo no chão, sai a pressão. Place, indica o comando, o cachorro vai para o lugar, 4 patas no place, deitou, sai pressão, sai pressão. Junto, mesma coisa, tá? Então não tem segredo da introdução de colar. Ela nada mais é do que um bom timing de verbalização de comando e introdução do sinal do colar ao mesmo tempo, tá? É parear. É por isso que eu digo que o colar eletrônico traz o senso de urgência, tá? Depois dessa fase 1, se você experimentar bem isso na primeira semana, você vai perceber o seguinte: assim que você verbalizar o comando, muitas vezes você vai falar, pô, nem tive tempo de acionar o colar, o cachorro já fez direto. É excelente. Isso significa que está indo para a próxima fase, que é a fase que o estímulo, ele entra como secundário agora, que é o quê? Eu vou verbalizar o comando uma vez. Se você fizer, beleza, não tem estímulo do colar. Se você não fizer imediatamente, eu repito o comando, entra com o estímulo do colar. Aí é quando o colar entra como secundário para a parte de obediência, tá? Mas é mais ou menos isso. Cães deveriam sair do canil ou da ONG somente se os donos tiverem colar, prong e caixa. Com certeza, cara. Acho que se todo mundo tivesse esse combo, caixa, prong e colar eletrônico, o mundo dos cachorros seria maravilhoso, tudo seria muito mais fácil, tá? Mas então a dinâmica do colar é mais ou menos essa, tá? Vale para tudo isso, para a parte de obediência e quando você quer introduzir o colar para comandos que o cachorro já sabe e limpar esses comandos. Aí, por outro lado, você tem a parte das correções, que é onde entra cães que comem fezes, cães que pulam nas pessoas, cães que sobem no fogão, ou cães que mordiscam a pessoa, tenta atacar alguém. Todo comportamento que você quer extinguir ou eliminar, entra a correção mais alta. Então, o que você vai verbalizar é só o não e uma correção mais alta. Essa correção mais alta é o que? É normalmente um nível mais alto do que o cachorro está acostumado a trabalhar nos comandos de obediência no dia a dia. Então, se esse cachorro trabalha entre 8 e 12, sua correção vai ser de 15 para cima, tá? Quando você está falando de extinção de comportamento. Mas essas são as premissas básicas, tá? Se você for por essa linha, você não tem como errar e bem rápido você vai ter um cachorro bem fluente no colar eletrônico. Essa explicação funciona para evitar que o cão suba no parapeito da sacada, na parte de baixo tem gato da rua e fica conhecido dele pular. Sim. O que é que você vai fazer? Se ele for para a sacada, assim que ele for para a sacada, você vê ele na direção antes dele pôr as patas em cima, não, e aí a correção já é mais alta. Eu quero criar uma associação ruim com esse cenário, tá? Então, absolutamente é uma correção mais alta do que o nível de trabalho dele, ou seja, vai ser uma correção mais alta do que o marcador que você vai usar para parear os comandos de obediência no colar no dia a dia, tá? Então isso vale para sacada, isso vale para cachorro que pula na pia, ou pula em cima da mesa, ou qualquer coisa que você quer evitar. Cachorro que corre para a porta para latir, ou que tenta avançar alguém. Você tem que pegar o cachorro no trajeto, tá? Então vamos supor que isso aqui seja a sacada. O cachorro está correndo aqui, você sabe que ele sobe aqui para pôr as patas aqui, né? Você tem que pegar ele quando ele estiver aqui, mais ou menos aqui, ó. É aqui que a sua correção vai entrar. Pum, tá? 20, 30, 40 é o que for, tá? O necessário para ele parar. Existe uma chance grande dele vocalizar? Sim. E normalmente ele vai vocalizar mais pelo susto do que qualquer outra coisa. Você vai pegar ele de surpresa. Não é que você vai se esconder. Ele tá de colar, você tá ali. Você vai ver ele indo, você vai falar não e pum. Aqui ele tem que travar. Quando você vai saber qual que é o nível que funciona, quando isso for suficiente para ele reconsiderar e falar, opa, não quero mais chegar perto dessa sacada. E é isso que eu quero. Então muita gente às vezes fala assim, o cachorro vai ficar com medo da sacada, o cachorro vai ficar com receio. Eu quero que ele tenha uma associação ruim com aquilo ali. Eu quero, é isso que eu estou tentando construir. É a mesma coisa que eu faria com um cachorro que come fezes. Então o cachorro come fezes, eu sei que ele vai lá no tapete higiênico, na grama, comer fezes. Mesma coisa, as fezes estão aqui. Eu vou deixar ele achar que ele vai lá. Quando ele chegar aqui, ó, pum, correção. Acabou, entendeu? Eu quero que ele absolutamente deteste, crie uma associação ruim com as fezes. Por isso o nível é mais alto que o normal. É um nível de intervenção que é o que eu chamo de consequência real de valor. Qual o número? Não sei, cada cachorro é diferente, tá? Então tem cachorros que vão ter essa resposta imediata com
12, 13, 15, outros vão precisar de 80. Então, é o cachorro que vai te mostrar. Mas essa é a ideia, tá? Mesmo vale para cães que pulam em pessoas. Protocolo é o mesmo, tá? Protocolo de extinção de comportamento é sempre o mesmo. Recria a situação, deixa o cachorro achar que ele vai chegar lá. Quando ele estiver aqui, ó, na beirada, pum, você corta, tá? Essa que é a ideia. Então, não tem segredo, tá, gente, no colar. Acho que o colar, ele é tão legal porque tudo isso que eu estou explicando para vocês são coisas que uma pessoa menos experiente pode fazer. Uma pessoa que não tem tanta segurança para lidar com o cachorro fisicamente também pode fazer. Então, acho que a grande vantagem é você não ter que ter uma briga física para o cachorro na hora de fazer essa intervenção. Tem muitas mulheres que têm cães grandes que não vão ter nem força para segurar um cachorro assim, ou mesmo pessoas, homens que são maiores, mas não têm essa experiência de manuseio no colar dessa maneira. Então, ou sem o colar dessa maneira. Então, muitas vezes tentam pegar o cachorro na mão e acabam fazendo com que a situação fique pior. Então, a grande vantagem do colar é essa habilidade, essa possibilidade de intervir na tomada de decisão do cachorro sem que você tenha que fisicamente encostar no cachorro. Dito tudo isso, lembrem, o cachorro precisa entender que o colar é você. Por isso que eu falo tanto e foco tanto na introdução do colar. Eu quero que na introdução o cachorro entenda que colar é uma extensão de mim e toda e qualquer sensação que ele tenha no colar vem de mim, inclusive as correções, tá? Não acha que o cachorro vai ficar com uma associação ruim com você, não. Ele vai saber que é você que está intervindo. Isso faz toda a diferença no mundo, que a longo prazo é a sua voz, lembre. Lembre que eu falei muito sobre verbalizar os comandos. A sua voz sempre vem antes do estímulo do colar. Qual que é a intenção da gente fazer esse protocolo todo? A longo prazo, a sua voz ser o suficiente. Por isso que eu sempre falo para vocês são a melhor ferramenta, tá? Se você coloca a sua voz nesse patamar de mais confiança e de mais urgência, a longo prazo a sua voz é suficiente para o cachorro. E não é que eu quero que todo mundo guarde colar na gaveta, não. É para mostrar para vocês que o colar eventualmente fica secundário. Ele fortalece a sua voz, e essa é a ideia, tá? Então é isso, turma. Não vou me alongar tanto, quis passar aqui para dar essa resposta de hoje para vocês. Eu espero que tenha ajudado, tá? Se vocês gostaram, tiverem mais dúvidas, deixa aqui nos comentários da live. Eu vou pegar as perguntas que vocês deixaram todas de ontem para hoje e vou dividir todas elas numa live específica. Então, vou fazer uma no YouTube, uma aqui, e a gente vai colocando tudo mais ou menos em ordem, tá? Mas as lives aqui sempre vão pro YouTube de qualquer jeito, tá? Não deixem de voltar lá no YouTube, ver as lives. A de ontem foi bem legal lá também. Tá bom, gente? Obrigada mais uma vez por virem sempre aqui de surpresa, gente. Vocês são maravilhosos. Ó, beijo enorme. Beijo, Larissa. Obrigada. E a gente se vê em breve no próximo vídeo.